Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre mudanças, sobre aprender a viver no silêncio, aprender a viver sozinho, enfim, sobre uma mudança literalmente, mas uma mudança de dentro, e eu vou dar para vocês um exemplo da mudança que eu tive na minha vida. Há alguns anos atrás eu passei por muitas experiências, por muitas coisas que foram acontecendo uma atrás da outra, enfim, experiências essas que não foram assim tão boas, mas por outro lado, foram boas, porque me trouxe muito aprendizado e eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. E na época eu não estava entendendo porque tudo aquilo estava acontecendo comigo e assim, de uma forma muito rápida. E depois que eu pude entender que tudo aquilo era por conta de uma mudança de ciclo. A gente vive, a gente passa por essas mudanças, às vezes todos os dias, às vezes a cada 6 meses, às vezes todos os anos. E depois de toda aquela situação que eu passei, eu pude perceber que aquilo era um fechamento de ciclo. Ou seja, todas as coisas que estavam acontecendo, elas tinham que acontecer naquele exato momento para que eu fechasse o ciclo, para que aquilo não se repetisse mais na minha vida, para que eu buscasse novos caminhos, enfim, novas formas, coisas diferentes para minha vida. E naquele momento foi um fechamento de ciclo para mim. E a questão é a seguinte, a mensagem que eu quero deixar para vocês. Naquela época eu falava muito sobre viver coisas diferentes, falava coisas diferentes, já acreditava em lei da atração, já acreditava que tudo aquilo que eu falava poderia se tornar real, sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque palavra tem poder. Eu já acreditava em tudo isso. Eu sabia que eu poderia alcançar coisas diferentes, estar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, ou até mesmo pessoas estratégicas. Mas enfim, eu já sabia de tudo isso. Mas como toda a minha visão, toda a minha energia estava naquilo que eu queria lá na frente, mas aquilo que eu vivia não era exatamente aquilo. Eram outras coisas, mas eu queria o melhor para mim. E eu acredito muito nisso, que Deus e o universo, como ele sabia que eu queria as coisas novas, então assim, não fazia mais sentido eu permanecer ali, com as mesmas coisas que eu não estava feliz, coisas que não me faziam bem. Ou seja, foram se fechando as portas. Fechou a porta aqui, trancou, até mesmo jogou a chave fora, enfim, essa porta não se abre mais, essa porta fica no passado. E nesse meu fechamento de ciclo, todas as portas se fecharam ao mesmo tempo. Mas eu já tinha essa consciência de que eu não queria mais aquelas coisas, mas assim, foi uma mudança muito rápida. Foi como se o universo me tirasse dali onde eu tava, falasse assim, não te quero mais aqui, e me colocasse em outro ponto, me colocasse em outro lugar, para que eu pudesse viver coisas novas. Se você já passou por isso, por toda aquela situação que parece que a sua vida está virando de cabeça para baixo, tenha certeza que é um fechamento de ciclo. Ou você já passou, ou você está passando, ou em algum momento da sua vida você vai passar por isso. E essa mudança de ciclo, ela é muito significativa. No meu caso, ela me fez crescer de um jeito que as pessoas que me conheciam lá atrás, se elas conversarem comigo hoje novamente, elas terão que precisar me conhecer de novo. Elas irão precisar me conhecer novamente, porque eu não sou mais a Stephanie de anos atrás. Eu não tenho mais aquela idade, aqueles pensamentos, enfim. Então eu acredito muito nisso. Quando a vida fechar portas, e às vezes várias portas de uma vez, por mais difícil que seja, por mais que às vezes você sinta que você está sem direção, que você está totalmente perdido e sozinho, apenas fique calmo e agradeça porque essas portas estão se fechando, porque no momento certo você vai entender porque aquelas portas foram fechadas naquele momento para você. As pessoas que acompanharam o meu processo de mudança viram que exatamente aquela Stephanie, ela se tornou o novo. E a vida, ela nos convida a viver o novo. Eu posso até mesmo estar falando sobre várias coisas, sobre religião, cada um tem a sua religião, até mesmo sobre meditação, ou aprender a respirar, ou até mesmo sobre o silêncio. Eu aprendi a me respeitar, respeitar o silêncio. Às vezes eu pedia tantas respostas da vida, eu tinha tantas perguntas e eu queria todas as respostas no momento em que eu queria. E minha mente era barulhenta, ao redor era tudo muito barulhento, mas eu queria a resposta. E quando eu entendi que no silêncio eu poderia encontrar a resposta, eu encontrei todas as respostas que eu precisava. Sobre essas pessoas que eu encontro no meu caminho, e elas falam a seguinte frase, e essa frase eu ouço quase todos os dias repetidamente: nada parece te abalar, você parece ser uma pessoa tão calma, sempre sorrindo, parece que você consegue resolver tudo com muita paciência, com muita calma. E eu já ouvi isso várias e várias vezes depois do meu processo de mudança. E isso pra mim é muito gratificante, porque eu sei bem que a Stephanie de lá atrás é uma Stephanie totalmente diferente.
Era uma Stephanie que, apesar da mente ser muito barulhenta, tudo ao redor ser muito barulhento, eu acreditava que as coisas elas tinham que ser resolvidas da pior maneira possível. Reclamando, brigando, jogando as coisas pro alto, achando que tudo tinha que ser resolvido dessa maneira. Ou seja, eu era uma pessoa extremamente explosiva. Tudo que vinha na minha mente eu falava, sem pensar que aquilo ia ser um palavrão, se aquilo ia machucar a pessoa. Eu literalmente falava. A minha mente ela era barulhenta, enfim, era tudo um caos. Eu sentia que minha vida era literalmente uma bagunça. E quando eu resolvi arrumar essa bagunça, minha vida mudou literalmente do 0 ao 100. E sobre eu ter falado muito sobre o silêncio nessa época da minha vida em que várias portas se fecharam, a vida também tirou muitas pessoas da minha vida. Mas nessa época eu não sabia como lidar com isso, eu não sabia como lidar com esse desapego. Mas depois de toda essa situação eu vi que tirar aquelas pessoas, especificamente aquelas pessoas, me fez crescer muito como pessoa. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, a gente não entende que tem pessoas na nossa vida que elas têm que ser tiradas dali rapidamente. Ou elas vão te puxar para baixo, enfim. E naquele momento específico da minha vida, eu precisava aprender uma lição. Eu precisava aprender a ficar sozinha e a ouvir o silêncio. Eu precisava estar em silêncio. Colocar a minha mente, que estava uma bagunça, colocar em ordem. As coisas que eu falava, as coisas que eu sentia, eu precisava tudo colocar em ordem. Mas o que era principal? Aprender a ficar sozinha. E foi nessa época da minha vida que eu apeguei muito mais a Deus, até mesmo conhecer outras religiões que também foram muito boas para mim, me trouxe muitas experiências significativas para minha vida, que me fez também me desenvolver como pessoa. E para todas as pessoas que já falaram isso para mim, que nada parece me abalar, talvez essa seja a resposta, porque eu encontrei todas as respostas que eu precisava no silêncio, em oração, no silêncio comigo mesma, ouvindo minha mente, ouvindo meu coração, conversando com Deus, até mesmo fazendo meditações, tentando acalmar minha mente e meu coração, tentando fazer tudo isso que eu fui encontrando as respostas que eu precisava comigo mesma, dentro de mim mesma. Porque na verdade a resposta ela sempre esteve aqui, ou até mesmo a resposta que você deve estar procurando sobre alguma coisa, ela esteja dentro de você. Tenta ficar um pouco em silêncio, tenta acalmar um pouco a sua mente, que eu tenho certeza que você vai compreender a resposta que já está dentro de você. E esse contato com Deus, e essa fé que eu achava que eu tinha fé, mas eu comecei a ter uma fé assim, tão inabalável, que eu aprendi a lidar com a minha raiva, a lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças e as minhas preocupações. Não é mesmo? Se tem tudo isso, então não tem espaço para fé. Então eu aprendi muito a lidar com isso, a colocar a fé sempre em primeiro lugar. E essa era a mensagem que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje para vocês. Talvez você possa estar passando por isso nesse exato momento. Nesse momento de portas fechadas, de ciclos sendo fechados, que você não está entendendo completamente nada. Mas eu te falo, tenha calma, tenha paciência, que no momento certo tudo vai se encaixar. No momento certo você vai entender porque as coisas estão acontecendo da maneira como está acontecendo. Talvez lá na frente, talvez daqui um dia, talvez daqui um mês. Mas eu te peço, tenha paciência. E claro, mande esse vídeo para quem você acha que esteja precisando urgentemente ouvir essa mensagem, ou até mesmo para uma pessoa que esteja passando por esse processo nesse exato momento. Eu sei que esse vídeo vai ser super necessário para essa pessoa também. Deixe nos comentários a experiência de vocês, se vocês já passaram por isso, se estão passando. Enfim, deixe aqui nos comentários, que é muito importante para mim. Eu quero ter esse contato com vocês e saber sobre a experiência de vocês também aqui no canal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e meu nome é Stephanie Campos e até o próximo vídeo.